claro que proteção social é um conceito que não nasceu conosco, né? Um conceito que está aí no sistema, como diria o saudoso Coronel Zeder, já consagrado há muitos anos, tem livros sobre isso. Mas é um conceito aplicado muito recentemente ao nosso sistema, né? Nós tínhamos, até muito pouco tempo, a aplicação do conceito de previdência para os militares. E a partir da emenda 103 e da lei 3954, passa a estar na lei o nosso sistema com o fundamento da proteção social, em contraponto ao sistema previdenciário. Parece que pouco, mas não. Pouco, mas é um abismo entre um e outro, né? Do ponto de vista de fundamento, do ponto de vista de conceito. Então, é fundamental. Nós sabemos que é um assunto pouco construído ao longo do tempo, né? Que sedimentou a questão previdenciária, sedimentou o nosso PSM, como sempre conhecemos, e estamos diante desse desafio. Então, a Lei 13954, em que pese nós termos a consciência que em alguns pontos houve um retrocesso, nós temos que ter essa análise crítica, que em alguns pontos houve um retrocesso, em outros pontos houve um avanço. E creio que o principal avanço que aconteceu foi a formulação explícita, foi a positivação do conceito de proteção social. E subsidiariamente a isso, foi a inserção na norma de algo que nós já conhecíamos e nós temos como verdade em Minas Gerais, e eu volto a repetir a frase que eu disse no último podcast. Se eu fosse um comandante de outra polícia, de outro bombeiro, e se eu quisesse adotar um modelo de gestão para proteção social, sobretudo no que se refere à inatividade, pensão, saúde e assistência em outro estado, eu não tenho dúvida, eu adotaria o modelo do PSN. Porque nós temos o modelo mais moderno do Brasil. Não estou falando isso com arrogância, com soberba, para uma análise técnica. E isso vai muito da nossa história, durante a nossa análise crítica do PL 2239. Nós vamos falar da análise histórica, porque Paulo Nader, que é um autor de teoria geral do direito, antigo, foi professor da UFJF, salvo engano, o Paulo Nader, ele traz na hermenêutica as formas de interpretar uma norma da sua construção. E nenhuma norma é construída e interpretada se não for dada a ela a seara histórica evolutiva. Ou seja, por que existe um IPSM? Por que existe uma proteção social dos militares? Isso é uma invenção da nossa cabeça? Isso é uma ficção jurídica? Isso é uma criação sem nenhum, vou usar a palavra que o senhor adora, eu adoro também, sem nenhum fundamento? Não. Para quem acredita que a proteção social, na sua essência, ela é do século XXI, do século XX, leva engano, mentira. Mentira. Ela remonta a século XII, século XIII. Século XII e XIII já tinha reminiscências, lógico que bem basilares pela época, do conceito de proteção social dos militares. Ou algum rei mandava o seu soldado para a guerra e não amparava a sua família. Tinha esse resguardo aos militares. Então, é bom que nós entendamos que o que está consubstanciado hoje, seja na Constituição da República, seja na Lei Federal, né, e as leis que foram alteradas pela Lei Federal 13954, seja pela Lei Estadual 10366 e as leis acessórias que a circundam, seja pelo projeto de lei 2239, todos eles têm uma coluna vertebral única. Eles têm um cerne neural chamado proteção social.
Porque se não for o fundamento proteção social, e eu vou falar que a proteção social ela não é regramento, ela é princípio, eu tenho como demonstrar isso. Se não houver proteção social, nós tornamos vazias, inócuas, todos esses comandos normativos citados. Todos. Todos esses comandos que eu citei, eles se valem para uma coisa: proteção social dos militares. Seja em nível federal, com as normas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, cada um com suas normas e os estatutos, seja nos estados, e mais profundamente aqui, em Minas Gerais, através do instrumento fático, visível, que nós enxergamos, que é o nosso IPSM. O nosso IPSM é a autarquia que dá vida à proteção social dos inativos, dos pensionistas, dos dependentes, sobretudo no aspecto de assistência e saúde. Bom, vocês perceberam que o tema, como sempre tem dito, é muito denso e de alta complexidade, mas vamos tentar resumir aqui de uma maneira muito mais didática, prática, os efeitos que podem advir se aprovado for o 2239 nos termos aos quais ele está proposto. O Gonzaga me conhece muito bem, a gente sabe que o senhor, principalmente, eu uso muito esse linguajar. Nós temos o direito posto e o direito proposto. E por incrível que pareça, no direito proposto, se nós conseguirmos que ele retroceda ao direito posto, nos atenderá sobremaneira o que a gente precisa. Porque no direito proposto, em algumas medidas, em alguns projetos de lei, a gente percebe que o direito proposto, ele colide com o direito posto. Mas nesse caso, nós queremos que no direito proposto prevaleça o direito posto, que é a 10366. Mas antes da gente entrar no debate, eu quero só chamar a atenção. Hoje são 20 de junho, com os devidos atrasos, 9h33. Eu fui cedo agora fazer um exame ali no Hermes Pardini, aqui na Tenente Anastácio. Está aqui, ó, a prova do crime. Ó. Cheguei lá, tinham 6 pessoas na minha frente, comandante. Todos do IPSENG, e uma placa desse tamanho. Não temos mais ficha de atendimento para o IPSENG. Eu fui fazer exame de sangue, de rotina, o cardiologista pediu, uma série de exames, acho que são para mais de 20 exames no mesmo pedido, tudo à base de sangue. E aí acreditem os senhores e senhoras, que eu ouvi a atendente perguntando, mas acabou, só a partir do dia 1º. Não, mas eu ouvi dizer aqui que também que vocês têm um convênio aqui para dar um desconto de 8%. Eu falei, não, tem um convênio, mas é 5%. Então, independentemente do nome que nós o chamemos, IPSENG, IPSM, 10366, 9717, 13954, 2239, o que está por detrás de tudo isso é o sistema de proteção social que inclui a saúde. Porque o que o governo quer, isso eu posso dizer com tranquilidade, o que o governo quer é limitar o aporte financeiro do Estado naquela contribuição do patronal e fazer conosco o que faz com o IPSENG. E são regimes jurídicos completamente distintos. Por mais que eu entenda que o servidor civil, seja inclusive das forças de segurança, que são os policiais civis, policiais penais, socioeducativos, tenham um direito, mas o que nos difere deles, além da prestação de serviço, é o nosso regime jurídico. Isso o legislador original já deixou muito claro. Não foi agora. A exceção do 40, nós estamos lá. Não se aplica a nós o regime geral de previdência. A nós, os militares. E aí a nossa briga agora é para que nós mantenhamos essas, eu não vou dizer benesses, não, essas prerrogativas em razão da função que exercemos. E aí sobre isso que nós vamos falar. Então, ó, isso é balela, vai agora, faz um teste aí. Onde tem o Hermes Pardini, não vou dizer de outros laboratórios, que eu imagino que seja a mesma coisa. Vai lá, você vai ver uma plaquinha lá. Não temos mais senha para atendimento do IPSENG. Você não tira nem a senha.
Se você tirar, que você chegar no guichê, ele vai dizer, não tem mais. Presenciei isso agora, há menos de 1h30 atrás. E vi lá mais de 5, 6. Cheguei e estava lotado. Aí depois foi saindo. Eu falei, o que era? Não tem atendimento. Exames de sangue, não estou nem falando das coisas mais de alta complexidade, não, mas enfim. E para debater isso, nós vamos agora mais num ponto central da proposta. Né? E as alternativas que nós temos a ela, que eu acho que nós precisamos, em primeiro momento, né, com o Oswaldo, Gonzaga, porque parece que nós somos irresponsáveis. Olha, se nós criticamos, nós temos que apresentar uma solução para isso, um caminho para isso. E o nosso debate hoje vai pegar um pouco por este foco. Olha, quais os caminhos para contornar isso? Fazer o esforço hoje de ser didático, pedagógico, né? O Coronel Oswaldo, ele foi lá na Lei 13954, falou que teve avanços e teve algum retrocesso, né? Na questão da proteção social, eu considero que é o avanço que nós conseguimos fazer. E se tem algo que eu me sinto bem, é dizer que nós cuidamos desse texto olhando para Minas Gerais, para preservar o que nós temos. Então, todo o esforço é para preservar o que nós temos. Mas nós já sabíamos, há um bom tempo, que a Lei 10.366, ela teria que ser, em algum momento, atualizada para recepcionar legalmente o fundamento da proteção social. Porque ele foi constituído lá em 1990, a Lei 10.366, que é de 90, sob uma premissa constitucional de um regime de previdência para os militares. Quer dizer, quando a gente afasta da aplicação do artigo 40, concretamente, era a reforma da Previdência de 98. Né? É lá que discutiu efetivamente a Previdência no Brasil, e lá é que a Constituição vedou a existência de mais de um regime de previdência no Estado e de mais de um fundo, né, de um órgão gestor. E fez exceção para os militares. Então a nossa lei 10.366, ela se sustentou na premissa de que aos militares era permitido a existência de um órgão gestor específico. Nenhum outro órgão do Estado poderia ter, só os militares. E é isso que deu vida para o IPSM. Só que também em 1990 foi editada uma lei, a Lei 9717. Poucos falam dessa lei, eu falo sempre. Porque essa lei, ela regulamentou os fundos de previdência, os regimes de previdência dos servidores civis da União, do Estado e do município e dos militares estaduais. Essa lei não atinge os militares federais. E essa lei tem uma premissa que coloca a Lei 10.366 numa situação de irregularidade, vamos dizer assim. Né? A Lei 10.366 tinha que adequar essa lei. E o fundamento é muito ruim para nós, porque ele diz que todo regime de previdência ele deve ser feito lastreado pelo equilíbrio atuarial. E o regime de previdência, ele cuida exclusivamente dos benefícios previdenciários, que é aposentadoria, pensão, auxílio reclusão, auxílio natalidade. E essa mesma lei tem no seu artigo 1º lá um parágrafo dizendo que recurso previdenciário só pode ser gasto com benefício previdenciário. E como, do ponto de vista constitucional, a saúde não é um benefício previdenciário, então a nossa lei carecia já há muito tempo da adequação para que fosse absorvido o conceito de proteção social. Mas até a Lei 10.354, o conceito existia, mas não estava positivado em nenhuma lei. Então nós tínhamos o conceito da proteção social, mas a gente precisava fazer uma manobra legal para construir uma lei específica nossa que contornasse, vamos chamar assim, a Lei 9717 para que tivéssemos a proteção social do jeito que é aqui hoje. E esse é um avanço da Lei 13954. Nós conseguimos deixar expresso que aos militares não se aplica nenhuma lei de previdência e que é lei específica do ente federado que vai definir a proteção social, sua forma de gestão e de custeio. Então, eu acho que o grande mérito do ponto de vista da proteção social, o grande mérito da Lei 13954 foi juntar no mesmo conceito aquilo que a Lei 9717 separava. Sim.
que é saúde e previdência. A 9717 separou. A 13954 juntou novamente e nos deu a condição jurídica de ter um sistema igualzinho que nós temos no IPSM, com o nome correto, atualizado, de proteção social. E nesse sentido, o que fez o Zema? Ele não obedeceu a 13954 quanto ao fundamento. Ele obedece a 9717. Porque, muito embora ele tenha chamado esse projeto, né, a ementa do projeto, está aqui o texto, né, institui o sistema de proteção social dos militares, ele chama de proteção social, mas ele cria um plano de saúde. Dissociado, do ponto de vista da fonte de receita e da forma de gestão e prestação de conta, dissociado do conceito macro de proteção social. Então ele começa aqui já fragmentando o sistema e tentando enganar todos nós, dizendo, estou instituindo. A proposta que nós todos escrevemos juntos, nós reconhecemos que o sistema já existe. Ele carece apenas de uma atualização judicial, legal, para juntar saúde e previdência no mesmo conceito de proteção social. Então, é uma percepção minha e que a gente precisa ter claro isso. Quando o Zema chama no projeto 2239, que ele está instituindo o sistema de proteção social, ele começa enganando, ele começa mentindo, não é à toa que a nossa campanha é Zema mente. Então ele começa mentindo para os militares, né? E eu ouvi críticas às nossas falas, que nós falamos que o projeto está destruindo o IPSM, é o fim do IPSM. Alguém disse, não, Gonzaga, você está mentindo, porque a lei está dizendo aí, o IPSM vai continuar existindo. Eu falei, de fato, do ponto de vista jurídico, a lei não acaba com o IPSM, mas ele fragmenta todo o sistema e ele desmonta a rede de benefício. Então nós podemos dizer que o IPSM vai continuar existindo pela lei, mas podemos dizer que ele não terá a mesma capacidade, a mesma autonomia orçamentária, administrativa, financeira e a mesma capacidade de ofertar a rede de benefícios que nós temos hoje. É nessa linha, comandante? O que acontece? Analisando o projeto de lei, eu tenho uma visão parecida a alguns pontos com o senhor e algumas não é divergente. Eu tenho outro viés. O que eu até busquei aqui no Decreto-Lei 667, as duas normas, né, que o senhor citou aqui, está no artigo 24E, parágrafo único, e isso foi um avanço mesmo. Falar que o sistema de proteção dos militares não tem nada a ver, fala a linguagem para todo mundo entender, não tem bem nada coloquial. Não tem nada a ver com previdência social. O nosso é o nosso. E o nosso é o nosso desde os anos de 1200. Mas você fala assim, mas peraí, a Polícia Militar de Minas é de 1775, 1200 é esse. Lá na Espanha já se falava de proteção social dos militares. Tem um autor espanhol chamado Fernando Villa, que ele traz seguridade para o militar mutilado, para o militar que ia para a guerra, que protegia as províncias, para cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Isso é o quê? Proteção social. Então não é de hoje, né? E esse conceito de que nós não temos previdência, nós temos proteção, ele é o conceito principal para a gente caminhar. Então o que eu entendo? Nós já temos uma lei muito boa, que é a 10366. Foi uma lei vanguardista na época, em 1990, uma lei vanguardista. O que eu entendo que o projeto tem que adaptar? Entendeu? Volto a falar que meu debate é jurídico. Ele tem que adaptar fundamento e conceito para trazer o que a 13954 apresentou de inovação e que não está explicitamente assambarcado na 10366. Então, uma das coisas que eu entendo que tem que ter realmente no projeto é o conceito. Mas, como você bem disse, o conceito ele foi extraído da lei federal. Que, na verdade, eu gosto sempre de repetir isso, porque é um conceito que vou jogar para um e para outro, esse bate-bola. Mas quem fez o gol desse conceito foi o deputado Gonzaga com
Um Coronel Zéder. A gente sabe disso, eu e o Éder sabemos disso. Quem construiu esse conceito foram os dois. Não tinha um conceito formulado sobre isso. E esse conceito ele é completo. E aí, qual que é a preocupação que eu entendo que tecnicamente tem que ter no projeto? Primeiro, o que nós queremos com esse projeto? O que nós queremos é o todo. É o militar. O militar do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar. Nós queremos o quê? É fortalecer o IPSM. Porque existe um ditado, existe uma fala que eu acho muito perigosa, que é dita, que o IPSM ele é um cheque em branco. E quando eu falo isso, eu estou desmerecendo quem está lá na gestão. Eu não posso fazer isso. Porque quem está na gestão do IPSM, seja a atual gestão, seja as anteriores, é muito mais uma doação para as instituições militares que estão na gestão do que outra coisa. Quem está lá, e muitas vezes é um militar da reserva, um coronel da reserva, que é o diretor-geral do IPSM, ele está lá por doação. É por doação. É para cuidar do que é nosso. É para cuidar da antiga caixa de beneficência. Ou do Montepio dos militares, lá atrás. E já era o primeiro fragmento. E aí, deputado Gonzaga, o que acontece? Eu compreendo que o IPSM não tem um cheque em branco. Eu sou extremamente favorável às questões de coordenação e controle. Eu acredito que nós temos que ter coordenação e controle em qualquer atividade, sobretudo atividade de recurso público. Esse é o primeiro fundamento. Mas eu entendo que não é um cheque em branco. Eu não entendo que é um cheque em branco. Se nós pegarmos cada policial militar, cada bombeiro militar do Estado, e eu volto a falar a mesma frase do outro podcast, nós temos um novo cangaço, com reduções em Minas Gerais, reduções significativas. Mas por que ela é tão significativa? Porque nós temos policiais com coragem, com destemor, que enfrentam um perigo. Nós tivemos Brumadinho, o maior desastre que nós podemos ver em Minas Gerais. E nós temos uma atuação do Corpo de Bombeiros admirável, de procurar as joias para dar dignidade à família da vítima. Mas ele entra naquela lama. Aquela lama é pura? É lama medicinal? Lógico que não. Só lembrar que os cães que trabalharam, praticamente todos já morreram. Quem não morreu, aposentou. Que aposenta os cães, quem não sabe, tá? Vou para o lado técnico. O artigo 13, parágrafo 2º, salvo engano, do Código Penal, fala da relevância da omissão. Eu posso estar enganado no artigo. O militar, ele não pode se esquivar do perigo. Não é isso? A teoria que rege. Permita. Perfeito. O senhor falou do conceito, né? O conceito foi formulado. O projeto de lei está aqui. Ele sequer traz o conceito de proteção social. Ele institui um sistema, mas não conceitua esse sistema. Nós temos usado uma metáfora que o sistema nosso está consolidado. Ele precisa de uma moldura nova para sustentar de pé. Porque não sustenta de pé na lei 9717. Porque separa a saúde da previdência. Então, para sustentar de pé... Mas já temos a lei nova que nos garante. Que nos federal... Claro. É o guarda-chuva. Ela é o guarda-chuva. A lei nova não precisa de regulamentação. Esse conceito aí da lei nova, que o deputado Gonzaga conseguiu inserir, ele já é um conceito auto-aplicável, auto-executório. Ele é, mas no caso da 10366, precisa da atualização. É desejável. Eu entendo que não é desejável, eu entendo que é necessário. Porque se nós não regulamentarmos a partir da 97, da 3954, vai prevalecer a 9717, que é o que o Zema fez. Ele está regulamentando, olhando para a 9717, que manda separar saúde da previdência. Então eu entendo que não é desejável, eu entendo que é necessário
a atualização da 10366 para que o que está conceituado hoje de institutos de previdência dos militares ou prestação previdenciária seja adequada para Instituto de Proteção Social e o benefício da proteção social e não previdenciário. Porque enquanto nós estivermos com a definição de benefício previdenciário, nós estamos excluindo a saúde desse benefício, porque saúde não é previdência. Então, assim, nesse ponto, estou divergindo do senhor de além. Não é desejável na minha visão, é necessário. Tá? Por isso que eu falo de uma moldura nova, de uma nova lei, para ser essa moldura, para não mudar nada, a não ser esta adequação legislativa de sistema previdenciário. Quanto ao nome do Instituto, concordo plenamente. Eu entendo que o nome do Instituto está defasado. É Instituto de Proteção Social dos Militares e Milícias. Não muda nem a sigla. Nem a a IPSM. Dos servidores militares. Eu não gosto de servidor militar porque a Constituição traz outra coisa, né? Claro. Mas não precisa nem mudar a sigla. Não. Não precisa. É mais fácil até de entender e está gravado. No tempo da lei 10.366, nós éramos servidores militares estaduais. Mas não precisa nem mudar a sigla. Deixa essa tecnia porque está no nosso arquétipo, no nosso imaginário. O que eu digo... Não terá tecnia, porque é Instituto de Proteção Social dos militares aí, não precisa nem mudar. Não, eu peço. Não, meu. O que acontece? Por que eu entendo e eu defendo a posição que é desejável? Porque eu vou até ler aqui o parágrafo único. Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares do Estado, do DF, dos territórios, a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Por que eu acho que não é necessário, mas concordo que é desejável? Eu concordo que tem que replicar, é muito desejável, porque nesse parágrafo único, o legislador ele não falou que tinha que ter regulamentação, que tinha que colocar em lei estadual, doente federativo, não precisou. Então eu entendo que para nós isso é uma vantagem, isso é uma valia. Eu entendo que para nós estamos assambarcados. Agora, compreendo, e aí eu corroboro com o deputado Gonzaga, e permite meu deputado, eu não vou chamar de outro jeito, não. Deixa minha licença poética. Eu entendo que nós não podemos tratar a norma toda como previdência, porque ela não é previdência. Aí eu concordo porque é desejável. Porque a norma não trata de previdência, ela trata de proteção. E a proteção ela é muito mais ampla que a Previdência é elemento da Seguridade Social, salvo engano, artigo 198 da Constituição da República, onde está a Seguridade Social. A Previdência é elemento da Seguridade, só que a proteção ela é maior que a Seguridade. Até pela atividade dos militares. Né? Da forma que o senhor disse, nós respeitamos todas as classes, a gente trabalha em harmonia. Só que nós temos que lembrar que nós trabalhamos no sistema de freios e contrapesos, em todo o ordenamento. Nós temos, vamos chamar isso aqui de bônus. Então tem que ter alguma compensação. Não é privilégio, é uma compensação. E mais outra compensação. Se eu vou para a guerra, e aqui a guerra é metáfora, é a guerra do dia a dia. Eu ouso dizer que não é metáfora, não é prática, tá? Nós estamos vivendo na prática. Para o combate, em Minas Gerais, muito se tem hoje de um estado mais seguro, um estado melhor para se trabalhar, para se investir, porque nós temos a segurança com a qualidade que nós temos. Lógico que nós sempre vamos buscar, os comandantes vão sempre buscar uma qualidade melhor, isso é normal. Mas aqueles bravos heróis da farda caqui, da farda bege ou da farda laranja, eles vão para o combate e a família deles, eu bato muito na tecla, senhores, a família tem que estar amparada. Ah, mas e a família de outro servidor, que nós respeitamos também, temos o maior carinho? Eu tenho servidores públicos na família. Mas qual hoje é o risco, dentro de uma análise de risco, que na aviação, uma dos algoritmos, das equações, é exposição, gravidade e probabilidade, é um conjunto desses três elementos?
Pode estar exposto? Pode, talvez. A gravidade está exposto no sendo militar, também é média. E a probabilidade de acontecer é média. Por isso do médio só para poder maximizar o elemento. Agora do militar, é tudo alta. Então é necessário ter a proteção. E aí eu concordo com o senhor. Não é previdência, é proteção. E aí, comandante, eu estou aqui com os dois textos. O texto que nós fizemos conjuntamente. Quando eu falo nós, eu cito as instituições e as pessoas que assinaram esse texto. Então, quem produziu o texto foi a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro, né? O senhor era o diretor de Recursos Humanos e estava aqui representando a PM, junto com o staff da diretoria, inclusive o Coronel Piazzi, que era, à época, o chefe do CAP, né? Naquela transição da promoção dele. O Corpo de Bombeiros, representado pela Coronel Kenny e o staff da BM1. O IPSM, à época, o Coronel Vinícius, com o staff também do IPSM. As associações ASPRA, AOPM, COPM, Centro Social de Cabos Soldados, União dos Militares, na época também a PMN, os deputados Rodrigues, Gonzaga, Sandro. Então todos nós, Júnior Amaral, todos nós construímos junto. Então sim, toda a minha defesa, do ponto de vista de texto, é o texto que nós produzimos. Isso aqui foi entregue para o governo Zema em 2020, mais precisamente dia 15 de junho, nós temos essa entrega para o governo. E em outros momentos foram entregues também. Na campanha passada, o Éder mesmo foi um portador da entrega formal do texto para o Matheus Simões e para o Zema diretamente. Então, eu estou defendendo esse texto. E, colocando aqui, ó, o texto do Zema, do projeto de lei, ele sequer conceitua proteção social, como o senhor disse. O nosso texto conceitua. Ele traz aqui, logo no artigo 2º, o conceito de proteção social e reconhece o que é proteção social e o que é o nosso sistema de proteção social. O nosso sistema, pela nossa proposta, ele reconhece direitos já pré-existentes. Nós não queremos reescrever todos os direitos. Então, o que o texto nosso já diz? Que o sistema, ele já reconhece, compreende, né? O que essa lei trouxer, que são conceitos, fundamentos só, mas o que está na lei de 5.301, nós temos direito previsto na lei de 5.301? Temos. O direito à remuneração está lá no IPSM, lá no nosso estatuto, no EMENG. O direito à integridade e paridade já está definido no estatuto. Então nós não estamos discutindo se nós queremos ou não queremos, ou temos. Não, ele já está consagrado. Então nós estamos dizendo que o sistema de proteção social já abarca a 5.301, com todos os direitos nele constantes. Nós estamos dizendo a lei delegada 37, uma lei antiga, né, comandante? Vou abrir ela aqui agora. Mas que é nela que fala também de alguns direitos nossos. Como a saúde integral. Como a saúde integral. O nosso direito à saúde integral está na lei delegada 37, que é de 1989, se não me engano. Aliás, está escrito aqui que é de 89. A própria lei 10.366, que traz com mais detalhes a abrangência da nossa assistência à saúde. Se o direito está na lei delegada 37, a forma de exercer, a forma de entregar esse direito está na 10.366. Nós trazemos aqui a lei 13.404, que é que dá que garante aqui a autonomia do IPSM, autonomia administrativa orçamentária do IPSM. E o projeto de lei está tirando essa autonomia orçamentária e financeira, está jogando despesas, né, para a lei orçamentária anual, para a LDO e LOA, está levando para a COFIN. Gente, é de uma tragédia anunciada tão grande essa submissão do IPSM, da Polícia Militar, né, e o Corpo Bombeiro, para o atendimento à saúde ser submetido a uma definição de prioridades pela COFIN. Eu acho que todos os militares sabem o que é COFIN, né? COFIN é o Comitê Financeiro, Câmara de Orçamento e Finança do governo. Ele é composto por 3 secretários: secretário de governo, secretário de planejamento, secretário de fazenda. Secretário-geral. Secretário-geral, secretário da fazenda, secretário de planejamento. A lei está aqui dizendo claramente, olha, está previsto aqui um e-mail para o Estado,
3% para os militares, portanto nós temos 4,5% da folha de pagamento de previsão de receita. Traduzindo isso, os dados de hoje, a lei orçamentária anual já prevê mais de 800 milhões de reais para o IPCM esse ano, correto? O projeto de lei do governo reduz essa previsão para 45 milhões, 50 milhões. Então a lei já está mostrando, é só você pegar a lei orçamentária anual, que está em vigência, com o projeto de lei. Vamos encontrar uma queda de quase 50% da previsão. E aí o que o governo diz? Não, o que faltar nós vamos complementar, mas submetido a essa COFIN, essas 3 pessoas. Quem vai estabelecer prioridade? É o secretário. Nós vamos estar perdendo a autonomia orçamentária, a autonomia financeira e administrativa. A segurança que o soldado que está lá em Turama, né, das nossas referências geográficas mais distantes de Belo Horizonte, mas ele sabe... Carneirinha mais longe. Carneirinha mais longe, né? E Tuiutá, vamos pegar os extremos, mas podemos pegar... Salto da Divisa também é longe. Mas vamos pegar essas referências para dizer assim, o soldado que está lá, ele sabe hoje que se ele tiver uma necessidade de um transporte aéreo, ele vai demandar. E quem vai fazer a análise de concessão ou não? A própria Polícia Militar. Envolve o comandante, envolve a diretoria de saúde, envolve o IPSM, cuja gestão é do coronel, e vai decidir. Agora, se não tem recurso orçamentário para tomar a decisão, vai pedir para a COFIN. Né? Pegando um exemplo mais de extremo, mas isso vale para cirurgias eletivas, isso vale para as internações eletivas. Né? Acabou, o caso que o Éder acabou de trazer, e eu vivenciei isso também, fiz uma foto, não tem dinheiro mais para distribuir, não tem o serviço. Então, o que o Zema está fazendo aqui é tirar a autonomia orçamentária, administrativa e financeira do IPSM. É um desmonte. Então, vai acabar o IPSM? Não, a lei continua prevendo a existência do IPSM. Mas ele vai ser capenga. Né? O texto fala que está instituindo o sistema, na verdade está fragmentando o sistema. Há concordância nossa nessa comparação, comandante? Então, a nossa proposta é de consolidar, por isso a gente pode falar que é uma moldura nova para sustentar o sistema de pé, porque nós estamos reconhecendo aqui que isso já existe. Nós não queremos rediscutir isso, nós não queremos rediscutir o nosso plano de saúde, nós queremos garantir o funcionamento dele. E o projeto do Zema, balela, não fala absolutamente nada disso. Bem, antes de entrar na seara da discussão do deputado Gonzaga, só citar aqui o artigo 36, da lei delegado 37, né? É ele que fala que o Estado proporcionará ao militar assistência à saúde. E aí vem os parágrafos, falando qual tipo de assistência, falar que não é só pelo sistema orgânico, né? Pode ter convênio, e é necessário que tenha convênio, porque tem algumas especialidades médicas que o sistema orgânico não contempla. E fala que a prestação de saúde aos dependentes do militar será objeto de convênio específico. Vou fazer só um corte aqui. Se a gente for pensar aí, dependente, né, como o filho do militar, excluindo a esposa por enquanto, tá? A esposa acompanha um pouco mais de tempo o militar. Pouco mais de tempo. Mas vamos pegar o filho, porque muitas vezes nós temos a impressão equivocada que o que pesa o IPSM hoje seria o gasto com o filho do militar. Tem militar que tem 6, 7, 8 filhos. E nós temos que desmistificar algumas coisas. Não é isso. Não é isso. O filho do militar, ele tem, desculpe o termo, para o IPSM, prazo de validade. Ele tem prazo de validade. Completou uma idade, ele não é mais dependente. Exceto em caso de... Excepcionais. Invalidez, crianças... Aí é excepcional, é a excepcionalidade da exceção. E esse tem que ser dado o apoio mesmo. O militar trabalhar tranquilo. Nós temos que cuidar dessa criança excepcional. É nosso dever, nós todos, o sistema. A mulher, a esposa, para aguentar um policial militar, a esposa tem que ser firme, tem que ser forte, ela acompanha o militar, mas isso aí é o ônus que o próprio sistema tem que suportar para garantir o militar um bom trabalho. Mas o que nós temos aí de
falácia em relação de fake news em relação aos dependentes filhos, prazo de validade. O impacto não é grande. O impacto não é grande. O militar da ativa, quanto mais ele vai galgando graduações e postos na carreira, e mais vai passando o tempo, é lógico que enfermidades decorrentes da função vão aparecer. Primeiro que se você é soldado hoje e depois de 16 anos, estou pegando uma situação normal, você é sargento, as suas responsabilidades elas vão aumentar. O nível de estresse vai aumentar. A idade vai sopesar. Se você entrou como cadete, tenente, novo, vibrante, daqui a 15 anos você é um capitão, você é um major, depois um tenente coronel comandando unidade, com uma responsabilidade imensa, é lógico que os problemas de saúde vão aparecer. Então, a saúde do militar, a chamada logística de saúde, que era o termo que usava lá atrás, ela faz parte das ações de gestão. Até para compreender isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da fragmentação do sistema. Eu até já vou entrar num outro tema aqui, entrando também nessa situação. Eu acredito que o deputado fale também, quando fala disso, da fragmentação da alíquota. Tem ali. Eu posso compreender juridicamente, quer dizer que eu concordo ou discorde das alíquotas como estão postas. A minha análise como jurídica, eu entendo por que as alíquotas foram fragmentadas. Eu consigo compreender. Tá? Primeiro fundamento para a alíquota ser fragmentada em 10,5%. É porque são os exatos termos do que a 13954 trouxeram. Não estou discutindo aqui agora a decisão do STF, que é mais recente. Estamos na época lá atrás. Ok? Então, esses 10,5% é uma cópia do que está previsto na 13954. E os 3% que estão aí, eu não tenho os dados necessários, não tenho conhecimento de como se chegou nesse número, né, de 3%, mas eu compreendo que ele também está ali, por causa do artigo 24E, eu suponho que seja ele. Por quê? Nós temos lá na 13954, né, e passada por Decreto-Lei 667, que para custear as pensões, militares da ativa, militares inativos e pensionistas teriam que contribuir com 10,5%. Depois veio o STF e falou que isso era competência do Estado, não é isso mesmo? A competência do Estado. Só para completar. Para definir a alíquota é a competência do Estado. O STF falou isso. Mas nós tínhamos avisado isso lá antes. Nós já tínhamos avisado isso lá antes. Não coloque a alíquota, deixe para o Estado resolver. Nós tínhamos avisado. Coro avisado dói mais que o coro não avisado. O ditado é inverso. Nós avisamos em Brasília. Isso vai cair. Nós previmos. Guerra avisada não mata soldado. Nós avisamos. E o que acontece? Quando nós vamos no 24E do 667, fala que o sistema de proteção social dos militares dos estados deve ser regulamentado por lei específica. Nós temos aqui a 10.366. E nesse modelo de lei, vai estar lá, nessa lei vai estar um modelo de gestão e pode prever outros direitos, como assistência e saúde. E no finalzinho coloca e sua forma de custeio. Eu suponho que essa fragmentação que está aí, ela decorreu da interpretação dessa norma. É o que eu suponho, e vou completar o que eu entendo que deveria ser feito. Né? Se tiver que ter uma alíquota de saúde, se tiver que ter, eu suponho que foi isso. Isso aconteceu, fragmentou as alíquotas. É um entendimento que eu tenho jurídico, onde estão os dois fundamentos. O que eu acredito que deveria ser feito é nesse artigo aqui, no artigo 2º, que altera o artigo 4º, né, parágrafo 1º dessa lei aqui, do projeto de lei. 2239. Isso, dele. Eu entendo que
deveria ser especificado que se houver uma contribuição, essa contribuição ela é do sistema de proteção social. Que você faça uma separação contábil, que seja mesmo na lei, mas que essa contribuição seja do sistema de proteção social. Com as seguintes ressalvas, que você pode utilizar, ou o Estado pode complementar as possíveis despesas, ou deverá complementar as possíveis despesas com recursos próprios. Isso já está. Não está aqui, não está na 13954, entre aspas, não está. Ele está na Lei Complementar 125, que não foi revogada. Foi revogada, deputado? Não. Então, eu entendo que aí sim, nesse ponto, eu convido que nós deveríamos fazer uma centralização. Ok? O que eu entendo, comandante, da fragmentação é da estratégia sacana do Zema. Tá? Lá em 2020, o Zema estabeleceu como meta de arrecadação com os militares para a saúde 350 milhões de reais ano. Ele estabeleceu essa meta e impôs essa meta de arrecadar 350 milhões de reais. Esse 3% é que entrega esses 350 milhões de reais ano. Então, eu também compreendo, e o Estado pode fazer. Né? Eu tenho plena convicção de que o texto que o Zema apresenta, ele é constitucional. Mas não é a única constitucionalidade possível, é o único texto constitucionalmente possível. O texto que nós propusemos também é constitucional. Então é a opção política. Né? Quando a Constituição estabeleceu que não aplica nada para os militares, do artigo 40, e que a Lei 13954 disse que não se aplica nenhuma lei, tem que ser lei específica, ele deu ao Estado, ao ente federado, a autonomia política de fazer. Então é constitucional o texto que o Zema apresentou? Na minha compreensão, é. Também acho que é. Mas, politicamente, é possível tomar outra decisão? É. Com outro fundamento, também constitucional, que é o fundamento da proteção social que nós defendemos. Então, esses 3%, ele está colocado desde 2020 na perspectiva de arrecadar 350 milhões de reais mês, para o Estado. Lá em 2020, qual que era a proposta concreta? Ela foi apresentada para nós rejeitamos, o senhor estava lá. Né? Qual que era a proposta? 3% da remuneração básica de todo mundo e 2% da remuneração básica do soldado para cada dependente, que era limitado a 6%. Portanto, se tivesse 3 ou mais dependentes, o percentual seria de 6% da remuneração básica. Lembra que nós fizemos os cálculos, né, e nós teríamos, por esse critério, 60 e tantos alíquotas diferentes de saúde para os militares, e teríamos nos extremos um soldado com 0,50, com 3 dependentes, contribuindo com 9% do salário dele para a saúde, e no outro extremo, um coronel com 6,50 nacional tridentário, com os mesmos 3 dependentes, contribuindo com 2,6%. Então nós rejeitamos essa proposta lá. Na verdade, nós rejeitamos lá em 2020, ele queria fazer por decreto, e agora traz a proposta na forma do projeto de lei. Então, essa fragmentação, ela está dentro da sanha arrecadatória do Zema com os militares. Não vejo razões e fundamentos de ordem jurídica, de ordem política exclusivamente. Né? Mas foi o viés que a lei federal permitiu. Porque a lei federal só tratou da parte previdenciária, vamos dizer assim, da proteção social. Exatamente. A proteção social é um sistema, como o senhor mesmo acabou de reforçar, que ela engloba a parte de proventos, ela engloba saúde, ela engloba pensão, ela engloba auxílio reclusão, engloba auxílio natalidade, tudo isso é benefício previdenciário. Ela no artigo 12, da 10.66. Exatamente. E ela tratou apenas dessa parte da proteção social. O que Minas tem de diferente? Que Minas tem o Instituto de Previdência, tem um IPSM. Não, Minas tem o melhor modelo de gestão. Tem o IPSM. E aí, o que a lei federal trouxe? Olha,
o sistema de proteção social dos militares dos estados será definido em lei estadual específica, que deverá conter sua forma de gestão e custeio, que pode conter saúde, pensão, remuneração e outras coisas, né? Nós defendemos, inclusive, a assistência dentro da proteção social. Então, essa não é a opção jurídica do governo, é uma opção política de arrecadar, né? E aí, quando ele fragmenta, o que o projeto está dizendo? Ele não fala uma vírgula sobre proventos. Ele não trata de proventos. Porque ele está reconhecendo que os proventos estão na lei orçamentária e ok. Certo? Quando ele trata da pensão, ele diz, olha, nós vamos arrecadar 10,5, e esse 10,5, enquanto fundamento, né, ele é o mesmo fundamento da 10.366, que era 8%. Quer dizer, uma coisa é nós concordarmos ou discordarmos do fundamento, e eu concordo com o fundamento. A lei 10.366 já traz essa previsão num percentual de 8%. Ok. E diz que a complementação virá da lei orçamentária. Então ele reconhece que ele tem que pagar, assume o compromisso de pagar, só que tira da gestão do IPSM, enfraquece mais o IPSM. E faz uma segregação exclusivamente da saúde, um plano de saúde. Né? Então, essa forma que ele coloca é onde, para mim, ele aprofunda, numa decisão política, aprofunda o enfraquecimento, né, e a fragmentação do IPSM. Mas o senhor falou da necessidade, né, de reconhecer essa segregação do que é pensão, assim que eu entendi? Não é nem isso não. Eu entendo o seguinte, eu consigo compreender o porquê que foi segregado. Mas eu compreendo, na verdade, que como o sistema é único, deveria ter um dispositivo, um comando normativo falando que o sistema é único. No projeto do governo não tem, mas na nossa proposta tem. Tá? Eu sei. Nós colocamos... Onde é que está aqui? Vou achar enquanto os senhores comentam. Tá, aqui, mas eu queria... Artigo 46, só para fechar esse tema. Não é fechar, eu quero falar sobre relé. Tá. Quando você vai fechar o tema? Tá, faz sentido, bom, não? Tá o texto que foi proposto por nós todos, artigo 46A, o valor da participação dos militares e pensionistas, aí trata que, lá naquele momento, a gente reconhecia os 10,5%, Perfeito. sendo 8% destinados exclusivamente ao pagamento da pensão e o restante para as demais despesas. Então entraria saúde, etc. E diz que a receita decorrente do previsto do inciso 2, que é a patronal, tá, do artigo 4º, será destinada à cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e dos demais. Ou seja, segrega os 10,5 ou os 8, aqui no caso, para... Segrega internamente. Segrega internamente. Internamente. A alíquota é uma só. Única de proteção social. Reconhece que... Na escrituração, é na escrituração que você... No contábil, no contábil, Gonçalo. 10,5 IPSM. Não é só contábil, porque tem o impacto do imposto de renda. Ok, não, sim, mas... Não, mas é o que eu falei anteriormente. Tá, mas eu quero dar um giro aqui. Na verdade, dois pontos nevrálgicos que eu acho que nós estamos passando a largo dessa discussão. Que o IPSENG, a saúde dele é apartado. Então, por esta consequência, nem todos aqueles que são funcionários civis, inclusive dos das forças de segurança, Polícia Civil ou Penal, têm adesão obrigatória ao plano de saúde deles. E aí eu quero trazer um ponto aqui para a categoria entender. Se passa esse projeto e vem lá, IPSM, regra geral 10,5%, saúde IPSM 3,5%. Nós já discutimos isso quando da nossa proposta, esse é o artigo 46. Para vocês entenderem, quando o Gonzaga fez a leitura do artigo 46, da proposta por nós elaborados, o Coronel Oswaldo era o DRH, nosso comandante-geral, na época começou com o Coronel Giovanni, depois continuou a discussão com o Coronel Rodrigo e continua a discussão com o Coronel Piazza. O Coronel Piazza era o DRH. DRH, né? Então, assim, quando nós propusemos esse artigo 46 é exatamente para que não segregue dentro do nosso demonstrativo de pagamento, saúde, vamos chamar pensão ou previdência,
falar assim de uma forma mais objetiva, porque se isto ocorrer, aí é uma pergunta, porque nós já discutimos sobre isso, ensejará, por parte daqueles que assim quiserem, uma demanda judicial dizendo assim, ó, eu não quero a saúde tal como é o IPSENG. Estou correto? Por isso... Estou dizendo, dentro da proposta, se o governo segregar no nosso demonstrativo de pagamento saúde e IPSM, saúde, ele tem que ser específico saúde, dos demais que nós chamamos hoje, que está lá na desconto de 8,5% ou 10,5%, dependendo de quem entrou com a ação ou não, que vem lá a contribuição do Instituto de Previdência Social dos Militares. Não existe vírgula à toa em lei. Não existe vírgula à toa em lei. Por isso que eu falei que eu consigo compreender o que foi segregado, mas não concordo. Eu entendo que tem que ter a alíquota de proteção social dos militares será de tantos %. E dentro dela... Mas não é igual está aqui. Eu só modificaria a redação do que está aqui, porque eu acho que podia realmente fazer por inciso para a linha. E colocar um parágrafo único. Uma parte exclusivamente para pensão e outra parte para cuidar de outros benefícios. Porque nessa saúde... É a tradução. É a tradução do sistema. É o que eu entendo. Por quê? Deixa eu então... Você quer que eu pego o bisturi e vou no nervo? Nós, militares estaduais, não temos plano de saúde. Exatamente. Mas se o governo colocar uma alíquota só para a saúde, passaríamos a ter. Não. Quiser, por exemplo, vá para a Unimed. Não estou fazendo comercial aqui. Não sou nem tem familiar que é beneficiário do plano. Mas, enfim, nós não temos plano de saúde. Nós temos um sistema de proteção social. E esse sistema, ele é hermético e fechado por fora. E ele faz os seus ajustes por dentro. Por isso que eu continuo entendendo que a natureza jurídica do IPSM deve continuar sendo autarquia. Sem dúvidas. Quando eu era DRH, tinha 2 capitães, hoje não estão na polícia mais, são delegados da Polícia Federal, Dr. Cláudio e Dr. Henrique, que a gente conversando sobre a 13954, projeto de lei ainda, eles falavam assim, me ligavam, porque eles ficavam de plantão na DRH, isso ninguém sabe. E só os 2 aqui, até 10, 11 da noite, de plantão, para dar soluções jurídicas viáveis para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar. Assim como também alguns ficavam de plantão no Corpo de Bombeiros. E a dica desses 2, a quem salda minhas homenagens, quando tiver uma dúvida grave sobre o Instituto, comandante, pergunte qual que é a natureza jurídica dele, que as coisas vão se clarear. Eu compreendo que a natureza jurídica autárquica do IPSM é fundamental, é essencial para que nós tenhamos sustentabilidade. E aí, deputado Gonzaga, realmente nós temos que prever, pelos mecanismos normativos, legais, que o aporte financeiro para o IPSM ele seja dado nas formas, meios e termos adequados. Por isso que eu concordo, nesse ponto com o senhor, que ainda que haja, presidente Éder, uma divisão, uma segmentação, uma fragmentação interna desses valores, que seja por meio de alguma outra norma, mas eu entendo que o comando normativo adequado é a alíquota da proteção social. Não, é isso que tem que ser. Eu acho exatamente. E eu vou avisar. E eu chamei a atenção exatamente por isso. Eu vou dar um conselho aos nossos irmãos militares. Não queiram ter plano de saúde militar. Isso não resolve. O que resolve é o sistema. Nós tivemos irmãos que morreram de Covid? Tivemos. De soldado a coronel, que morreu de Covid, infelizmente. E sei que todos estão velando por nós agora. Mas se não fosse o sistema orgânico da Polícia Militar, se não fosse o nosso hospital militar, o nosso hospital militar, para nós que estivemos no combate no dia a dia, as mortes seriam muito maiores. As mortes seriam muito maiores.
Temos irmãos da polícia aí que ficaram internados 15, 16 dias, ficaram em UTI, estão aí. Coronel Wilson, um exemplo prático. Chefe de gabinete do Coronel Sandro. Coronel Sandro. Um abraço, comandante. Eu queria dizer para o senhor que, na minha compreensão, o que o senhor está defendendo é o que nós escrevemos lá em 2020 e está entregue para o relator do PL na Assembleia, está entregue para o presidente da Assembleia e entregue para o governo. Sobre esse ponto, a alíquota única com o título de proteção social para afastar o famigerado, o medonho, sim, é o que plano de saúde, sim. Na Lei 10.366, a alíquota é tratada no artigo 4º. 4º, exatamente. Então, na nossa proposta, nós estamos reescrevendo o artigo 4º para dizer que o custeio do sistema de proteção social dos militares estaduais para os fins dispostos no artigo 2º, vamos lá no artigo 2º só para dizer o que é o artigo 2º é que trata do sistema, dos benefícios, né? Então, para fins do artigo 2º, será mantido por meio da participação dos militares, dos pensionistas e do Estado, e incidirá sobre a totalidade da remuneração do militar e da pensão militar, excetuadas as vantagens ocasionais transitórias. Então, aqui está falando da arrecadação e para que se destina? Se destina para proteção social. E lá na frente, no artigo proposto do 46A, nós estamos admitindo segmentar apenas o valor, o percentual referente à pensão, por uma razão simples e óbvia. É o que está na Lei 10.366, que a contribuição é para isso, tá certo? E guarda coerência com a Lei 3.954, perfeito, que já prevê a contribuição para os pensionistas dos militares federais e que trouxe também a previsão em consonância com o que a 10.366 já prevê. Então, como nós estamos dizendo que tem um percentual que pode ser de 1, de 2, de 10, é o que politicamente nós conseguimos, ele é para pensão, mas estamos dizendo que o percentual é maior, inclusive a participação do Estado, é necessário deixar expresso na lei que, parte disso aqui é para pensão, o restante é para o restante, é para a saúde, é para auxílio reclusão, é para auxílio natalidade, é para a própria gestão do IPSM, é para um possível plano de habitação. Até, eu vou reforçar o que você já disse, até para adequar que os outros direitos terão discriminados a forma de custeio. E eu entendo que dessa forma discrimina a forma de custeio. Exatamente, e de gestão. Agora, Éder, eu queria... você, enquanto presidente da ASPA, teve uma iniciativa que eu considero extremamente relevante, que foi questionar, junto ao TCE, numa ação específica, a competência do Matheus Simões, à época secretário-geral do Estado, que, por um ofício, derrubou a eficácia da Lei 10.366. Tirou a autonomia do IPSM, mudou a alíquota, e você foi ao Tribunal de Contas do Estado questionar a competência do Matheus Simões para emitir esse ofício. E você, teve sucesso. O TCE, por unanimidade, decidiu e entendeu que o Matheus Simões não era competente para aquele ofício e, portanto, invalidou aquele ofício, restabelecendo essa minha leitura, gostaria também da opinião do Coronel Oswaldo sobre isso, restabeleceu aquilo que era o óbvio, mas a eficácia da Lei 10.366, porque do ponto de vista do Estado, estava prevalecendo a orientação da AGR, que validou o ofício do Matheus Simões. E o TCE veio e falou assim, isso não é verdade. 4 pareceres, acho que é 4. Mas o TCE, para além de reconhecer que foi o seu pedido, ele deu 2 outras determinações. 2 novos comandos. 2 novos comandos. Um, de encaminhar o projeto de lei. E o Zema cumpriu e mandou esse projeto. O outro é de apresentar o cálculo autorial sobre o sistema nosso. Eu queria que você falasse um pouco disso, queria ouvir também do Coronel Oswaldo, porque eu, pessoalmente, entendo que o modelo de proteção social constante na Constituição... Não cabe atuária, não. Não cabe atuária.
Eu queria que você falasse disso e queria também um comentário seu. Tá, eu vou me ater, porque eu já entendo que não cabe atuar e deixo para o Coronel Oswaldo dissertar sobre isso. Mas assim, a gente precisa entender por quais razões e qual o objetivo que nós tínhamos quando nós fizemos a representação, fizemos a denúncia no TCA. Até porque também agora, na própria CCJ, se não me engano, foi suscitado pelo deputado estadual Sargento Rodrigues, inclusive, se a nossa lei pode ser mudada através de uma lei ordinária como é o 2239, ou se há de ser por um projeto de lei complementar, que é outro rito. Então essa é uma discussão que nós não a teremos aqui, podemos ter outro debate só para falar sobre isso, sobre qual norma, sobre a competência de que norma deve ser alterada o nosso sistema hoje, se é sobre um PLC ou sobre um PL. Esse é um ponto. Mas o que nós quisemos restabelecer, é bom, Gonzaga, você fazer essa pergunta, veja bem, até pouquíssimo tempo atrás, sei lá, talvez aí antes da gente entrar com a ação, com essa representação, com essa denúncia, na verdade, não foi uma ação, foi uma denúncia no TCE, até aquele momento, salvo engano, já eram mais de 10 mil ações de policiais, bombeiros militares, salvo engano, a sua grande maioria veteranos e pensionistas, para reduzir a alíquota de 10,5% para 8%. Então, ou seja, que é direito sua, que é direito do militar e da pensionista, Coronel Oswaldo, ele cuidou única e exclusivamente de reduzir o seu pagamento junto ao IPSM. O que a Aspra fez? Não. Nós cuidamos mais. Nós cuidamos para que fosse restabelecido a eficiência, a eficácia e a vigência da 10366 num principal ponto para a Aspra naquele momento, porque considerando que cada indivíduo, cada militar, cada pensionista havia ajuizado uma ação para redução da alíquota de 10,5% para 8%, nenhum advogado cuidou do que a Aspra cuidou, que era restabelecer o patronal. Então hoje, quando nós ouvimos dentro da Assembleia Legislativa um discurso, e é verdade, de que o Instituto deve, de que o Estado deve para o IPSM 7B, é porque a Aspra ganhou através de uma denúncia que reconheceu que o Estado deve mais 4, porque já devia 3. Por quê? Enquanto cada um cuidou de si, da redução, olha, eu pago R$200 a menos, a Aspra cuidou de trazer para o IPSM, que isso é fato, isso é dívida contabilizada do Estado para com o IPSM, de 7 bilhões. Então nós pensamos naqueles que estavam reduzindo a sua alíquota de 10 para 8, como aqueles que não estavam reduzindo, e que eu acho que a gente precisa dar um giro agora, Gonzaga, Coronel Oswaldo, me permitam, que nós já estamos no adiantado aqui, que esse trem também vai ficando, né? É falar um pouco sobre o patronal, que nós não falamos nada sobre o patronal. Então, quando a Aspra faz uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, a gente busca restabelecer o patronal. Que desses projetos, que é ruim, desse projeto, do 2239, que nos taxa em 3%, ainda que fragmentado, 25, 26 e 27, mas isso é para o resto da vida, ele nos dá a facada maior, e até agora, com 1 hora e pouco de debate, nós não entramos nesse ponto, que para mim ele é crucial, que é a redução do patronal de 16% para 1,5%. Então, quando nós fizemos a denúncia, era para restabelecer, e foi restabelecido, está lá, acabou, não tem o que dizer. Inclusive, eu vou fazer só uma passagem muito en passant. Isso, se algum deputado quiser fazer uma denúncia de impeachment do governador, do vice-governador, faz, porque isso é ato de improbidade. Isso está muito claro, isso é cristalino, porque ele apoderou-se de um recurso para o qual ele não tinha, por um ofício, Coronel Oswaldo. Por um ofício. O Estado Democrático de Direito funcionando regularmente, a 13954 desde abril de 2019, com uma modulação do tema 1177 do STF que determina que encaminhe uma lei, ele não encaminha a lei, porque como diz o próprio mandamento, o comandamento da 13954, lei estadual estabelecerá, tanto é verdade que ela pode fixar em 10,5%, pode,
Mas como ela pode fazer como Rio Grande do Sul, como Mato Grosso, que começa em 14 e vai a 22, porque é competência do Estado. E a decisão do STF, ela não diz que é inconstitucional o desconto da alíquota, ela diz que tem que ser o ente federal que tem que estabelecer, e é por isso que está o 22,39. E é por isso que ele está nos entubando, tentando nos entubar com 3%, 3,5% de 3% da alíquota de saúde, tirando o patronal de 16 para 1,5, porque é uma lei nova. E ele pode dizer nela o que quiser. É como disse até agora que nós debatemos aqui, ele pode dizer o quê? Olha, 10,5% é tudo, é o sistema de proteção social dos militares. Dentro dela segrega o que é para a saúde, porque hoje, como é que é aplicado hoje? Hoje, salvo engano, posso estar equivocado, um abraço ao nosso diretor-presidente, Coronel Faria, posso estar equivocado, mas há um tempo atrás era, dos 8% nosso, 1 ponto alguma coisa que ia para a saúde. Já fazia isso, nós fazíamos isso dentro dos 8%. Então não é inovar, principalmente no direito. Como nós dissemos, o direito posto, o direito proposto. Nesse caso, o direito proposto tem que assumir o direito posto e prevalecer a 10.366. Ponto, simples assim. Simples assim. Então, assim, a nossa denúncia no TCE, nós cuidamos de tudo. Nós cuidamos daqueles que entraram na ação, aqueles que não entraram com a ação, e a vida e sobrevida do IPSM ao restabelecer, e isso foi restabelecido nessa decisão do TCE. Tanto é que quem acompanhou a audiência, o julgamento, eu estava lá, o ponto focal da procuradora que defende o Estado era que não fosse responsabilidade das pessoas físicas do governador, e principalmente do secretário que assinou aquele ofício. Dado o tamanho e a gravidade do que ele sabe que ele fez através desse famigerado ofício 293 da COFIN. Famigerado ofício. Nós conversamos isso com a secretária de Planejamento que licenciou-se agora para talvez concorrer a um cargo público aí. Todos eles sabem do tamanho do crime que foi cometido através de um ofício. Que se alguém, um partido político, se vai prosperar ou não, isso não cabe a mim. Mas por situações muito menores, nós já tivemos pedidos de impeachment de presidente, de governador, de ministro, mas não é o objeto. Nós estamos aqui para construir com os parlamentares a alteração do 2239, considerando tudo aquilo que o senhor falou. E aí, aproveitar esse gancho com o Oswaldo e Gonzaga, o caráter retributivo, eu vou traduzir para os policiais o que é o caráter retributivo. Ele vai entender, o bombeiro vai entender. Você sabe o que é o caráter retributivo, amigo policial, bombeiro, militar? É você pegar a sua vida e dizer para o Estado assim, olha, eu te defendo, mesmo que eu morra. Isso é o caráter retributivo. É eu entregar. Nós temos na Assembleia Legislativa deputados, que é um direito deles, se não fosse direito, não... que são protegidos por quem? Por militares. E o que quando você protege uma autoridade de escolta dignatários, você está dizendo para aquela autoridade o seguinte, olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em seu nome para defender o Estado, para te defender, porque você é um governador, eu estou te defendendo o Estado, governador. Não é a pessoa do Zema, porque amanhã ele não é mais governador. Eu estou defendendo o agente público. Eu estou dando a minha vida, é por isso que é o caráter retributivo. As outras coisas vão ficar contributivas, não, é isso. Aí o Estado há de entender, olha, porque você faz isso, homem e mulher, policial e bombeiro militar, eu vou te assegurar direitos. O que o Coronel Oswaldo chamou de bônus. E quais são os direitos? Você não vai deixar a sua família desamparada. Vide mais assim, eu não gosto de usar isso, Coronel Oswaldo, porque parece que a gente fica parecendo abutre na desgraça, na tristeza dos outros. Vide o sargento Dias, que deixou uma filhinha que não viu, que não vai ver crescer. Em nome de quê? De procurar um pila, um vagabundo, que estava numa saidinha e que matou ele. Isso é o caráter retributivo. O caráter retributivo é enfrentar o que nós vimos agora numa famosa drogaria aqui, a gangue da Marcha Ré. Estoura caixa eletrônico. O dono da drogaria está em casa dormindo, mas você que usa uma farda, você que entra dentro de uma viatura, você que é acionado via 190, você que é acionado na rua, vem cá, me salva aqui,
Você está fazendo isso. Isso é o caráter retributivo. É você falar assim, Estado, eu dou a minha vida para te defender. E não venha dizer que é balela, que não é não. Olha só, olha a quantidade de policiais que morreram, que estão morrendo. Não gosto de mencionar com o Oswaldo Gonzaga sobre essa questão do autoextermínio, mas é pressão. Porque você vive de um lado a pressão da redução da criminalidade, você vive do outro lado a pressão da família com a desvalorização monetária, financeira, salarial, e você vive em choque o dia inteiro. Você acorda e fala, eu tenho que defender, porque você veste uma farda CAC, você honra o tamanho da Polícia Militar de Minas, do bombeiro, não sabe se volta para casa e você olha para o Estado e diz o seguinte, olha, o que você tem de mais sagrado eu vou te tirar, tá? Eu vou te tirar, porque eu acho que você não merece, porque isso é benefício. Como disse uma secretária, que eu não vou dizer o nome dela, se ela tivesse presencialmente eu falaria isso para ela. Ah, mas vocês têm avião para... Tem sim, porque onde o polícia toma tiro. Então isso é o caráter retributivo. Para ficar muito tranquilo, senão a gente vai na lei explicitar, contributivo, retributivo, híbrido. Não, isso é o caráter retributivo. E esse recado, eu estou dizendo aqui, eu direi amanhã, é para os senhores deputados. Se os senhores acham que o PM que faz escolta dos senhores, que passa na porta da sua casa, não merece isso, não chama ele para fazer, não. Quando chegar para assaltar a sua casa, te ameaçar, entra e encara você, vai. Encara você. Porque se nós vamos encarar, é esperando que o Estado continue nos dando esse direito. É uma obrigação do Estado. Recentemente nós tivemos aí essas invasões de escolas municipais. O que fizeram? Chamei a polícia lá para dentro. Mas enfim, aí com o senhor agora, porque eu me exaltei, me permita, que é... Não, eu só queria primeiro te cumprimentar, tá? Nós precisamos de sair um pouco dessa tranquilidade da análise técnica do projeto e trazer um pouco de sentimento aqui. Você fez isso muito bem. Mas, voltando à ação da Aspra, no TCE, o TCE determinou o Estado que fizesse um cálculo atorial, demonstrasse um cálculo atorial para apresentar o projeto. E eu comecei dizendo, e gostaria aqui da manifestação do Coronel Oswaldo, que o modelo que nós buscamos de proteção social, ele não comporta a análise atorial. Ele não comporta, ele não sobrevive. Né? Só para fazer uma comparação aqui. A previdência, tanto dos servidores civis do Estado, da União, município, quanto o regime geral da iniciativa privada, ele tem um teto. Ele tem um teto de benefício, que em torno de 6.300, 6.500 valor de hoje. Ele já foi integral. Até 98 ele foi integral. 98 ele traz uma regra que é aprofundada na emenda 41, que definiu qual que era o teto, e estabeleceu de pronto para a iniciativa privada o teto, e para os servidores militares, os servidores civis, estabeleceu que na medida que se criasse uma previdência complementar, estabeleceria o teto simultaneamente. Então ele cria o teto e aplica o teto a partir da lei de previdência complementar. Em Minas Gerais, se não me falha a memória, a lei complementar 132, que criou a previdência complementar dos servidores civis e, por consequência, estabeleceu o teto para esses servidores. Então, todos que entraram no serviço público de Minas Gerais, seja delegado, seja juiz, seja promotor, seja professor, que entrou no serviço público em Minas Gerais, a partir de 2013, ele tem uma contribuição, né, estabelecida agora, que varia de 11% a 22%, que na média dá 14%, 14,5%, para custear pensão e aposentadoria. Independentemente do salário que ele tiver, ele vai aposentar com esse valor do teto. E por que existiu esse teto? Porque o cálculo atuarial aponta que não se arrecada no período de vida laboral de um servidor, de um trabalhador, não arrecada o suficiente para ele receber integral. É por isso que tem o teto. E o teto ele vem desse cálculo atuarial. Olha, nós temos que ter esse limite aqui. Então, na medida que
o TCE cobrou o cálculo atuarial, ele impôs algo que não cabe ao sistema de proteção social. Se está dito na lei federal e está dito também no nosso estatuto que nós temos direito à integralidade, à paridade, que está dizendo na lei federal 3954 que não se aplica regime nenhum de previdência, está escrito expresso o caráter não contributivo dos nossos proventos, então não há que se falar em cálculo atuarial. Então nós precisamos de combater isso, inclusive combater essa narrativa que é decorrente de interpretações equivocadas e, inclusive, nesse caso, eu entendo equivocado por parte do TCE, que foi além do pedido da ASPA. Então nós precisamos de combater a narrativa do cálculo atuarial para sustentar o nosso sistema. Nem para a saúde e nem para a proteção social, nem para a pensão. Nós temos o valor. Quanto é que custa a nossa aposentadoria? É fácil de calcular. Você tem tantos aposentados, a remuneração é X, faz o cálculo. Não tem equilíbrio, não tem que ter equilíbrio entre o que arrecada e o que paga. Na pensão, da mesma forma. A lei é expressa ao dizer haverá uma contribuição do militar e o Estado vai complementar. Na nossa proposta, vai complementar com a patronal. E para a saúde, nós também estamos dizendo que não queremos fazer um cálculo para saber quanto custa e quando nós vamos arrecadar. Nós estamos dizendo que nós queremos continuar do mesmo jeito, dando o Estado, reconhecendo a necessidade de fazer o que sempre fez, que é garantir a nossa saúde. Então, eu queria, comandante, que o senhor aprofundasse sobre esse tema. O Éder já chamou a atenção aqui. Né? Todos nós sabemos que uma fala muito demorada, as pessoas, todo mundo tem o que fazer, não vai ficar escutando a gente aqui o tempo todo. Mas depois a gente pode fazer os recortes por tema, porque acho que essa questão do cálculo atuarial, que alguns estão entendendo que é necessário, eu entendo que não cabe ao nosso sistema de proteção social a premissa e os fundamentos de atuária para a sustentação do nosso plano. O que você acha? Vou fazer uma pergunta antes de comentar. Isso não é desvio didático, nem pedagógico. Qual o único comando normativo até agora que foi suscitado inválido pelo STF? É o de que a competência é do Estado. Para alíquota. Pra alíquota. Não tem outro, confere? Não tem outro, não, presidente? Não. Então tá bom. Se o STF não suscitou que os comandos normativos da Lei 13.954, eles não são inconstitucionais, portanto, eles são constitucionais. Certo. Então eu vou ler o que fala aqui. Por mim, constitucional. Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de pensões militares e da remuneração da inatividade. Ok? Ok. Então, faltou dinheiro para pagar salário, vou falar a palavra assim, salário do inativo e salário da pensionista, tem que ser complementado. E aí o artigo fala, o parágrafo meio do artigo 24C fala, vírgula, que não tem natureza contributiva. Já resolveu o problema. Se ele não tem natureza contributiva, ele não é atuarial. Ele é retributivo. Isso eu chamo de física jurídica. Basta sim ou não. Não é contributivo. Portanto, logo ele é retributivo. Temos que ter uma atuária? Temos, para ter referência. A atuária ela é referência até para o IPSM pedir lá o recurso que necessitar para ser coberto pelo Estado. Então, a atuária não é regra. Talvez, como a análise do Tribunal de Contas do Estado, ela é uma análise técnica e ela trabalha muito com a atuária, ela pode ter entendido no aspecto geral que se aplicar aos militares. Basta que nós também mostremos essa ressalva e a gente pode desfazer esse pequeno equívoco. Mas, primeiro, é retributivo. A compensação atuarial se dá pela atuação no teatro de operações do policial militar e do bombeiro militar no cotidiano dos 853 municípios de Minas Gerais. Aí que se dá a atuária. Por isso tem o nome de retributivo. E fortalecendo esse caráter retributivo, quero lembrar aqui que está na nossa proposta
e que está na lei já federal para os militares federais. Foi a introdução da Lei 13954. Ela trouxe o direito dos militares federais à proteção social, trouxe o conceito e trouxe um dado, comandante, um comando legal fundamental que nós precisamos também colocar na nossa lei. Para garantir de fato que a lei estadual contempla o fundamento, o caráter não contributivo, é preciso trazer para o texto a expressão de que, o comando, né, de que proventos é obrigação do Tesouro. Já é assim. O senhor fez gestão de pessoal, gestão da folha, proventos, hoje em Minas Gerais e sempre foi obrigação do Tesouro. Mas quando nós estamos discutindo a proteção social, é preciso dizer qual que é a fonte pagadora disso no sistema de proteção social. Porque uma coisa é o direito nosso está lá, artigo 94A do Estatuto diz que os militares de Minas Gerais têm direito à integridade e paridade. Agora, não diz no Estatuto qual que é a fonte pagadora disso. Desde Tiradentes, a fonte pagadora é o Tesouro, sem contribuição dos militares. Né? Aqui em Minas sempre se respeitou o caráter não contributivo dos proventos. Agora a lei federal fortalece isso. Mas tem esse comando de que a contribuição é para pensão e para atividade. Né? O senhor sabe os bastidores disso, mas é fundamental que a gente traga, e aqui a proposta é alterar o artigo 36 do Estatuto, onde está lá previsto o direito aos nossos proventos, para dizer que a remuneração a que se refere esse artigo será integralmente paga com recurso do Tesouro Estadual, consignado dotação orçamentária da própria Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. O que muda? Na prática, nada, zero. Do ponto de vista do fortalecimento do nosso direito, do caráter não contributivo, é extremamente importante que traga para aqui essa proposta, pelo menos é a nossa compreensão. Okay. E quanto à contribuição destinada ao Estado, que a gente chama vulgarmente de patronal, eu entendo que ela, como o deputado Gonzaga falou, a lei nova, o presidente Heller também, aceita qualquer tipo de redação constitucional. Mas eu entendo, entendimento jurídico meu, que a contribuição patronal ela ainda tem que ser recolhida ao IPSM. Por quê? Porque eu estou me baseando na Lei Complementar 125, artigo 9º, que é de 2012, e de 2012 até hoje ela não foi suscitada inconstitucionalidade nem ilegalidade, e ela fala que as insuficiências financeiras necessárias à complementação do pagamento dos benefícios. A lei federal fala de pensões, inatividades e proventos de inatividade. A lei complementar 125 de Minas Gerais, artigo 9º, ela é ampla. Ela fala de benefícios. Ou seja, o que eu entendo? Vou usar novamente aquela didática de perguntar qual a natureza jurídica da contribuição do Estado, da que a gente chama de patronal, não gosto do termo. É já repassar para o IPSM um montante orçamentário e financeiro prévio para que ele possa sobreviver. Eu entendo que é isso que se destina todo mês. O que eu acho, acredito, penso que tem acontecido? Esse valor que é pago, ele tem, até quando ele era repassado, os 16%. O IPSM tem custeado saúde, pensão... A nossa cesta de benefícios. A cesta de benefícios do artigo 12. E tem feito uma sobra no final do ano. E essa sobra ensejou um crédito, vou chamar assim, bem vulgar. E só sobrou por conta da gestão. Boa gestão. É o que eu falei, nós temos que respeitar. Não é mão aberta, não é cheque aberto. Não é cheque em branco. Porque se fosse para gastar tudo, não teria sobra. Não teria sobra. E às vezes eu paro e me pergunto, se eu me permita interromper. Se nós fôssemos gastadores, talvez o governo nem se atentasse para o patronal, porque fala sobra. Aí quando fala que sobra, que deve para a gente, fala, vocês gastam muito. Se a gente gastasse tudo como gasta os outros poderes,
para não sobrar, para não diminuir no duodécimo, na lei de diretriz orçamentária, na LOA. Então nós temos gestão. E eu não posso ser incoerente com as coisas que eu penso. Talvez o que eu vou falar aqui pode desagradar alguns, até os nobres amigos aqui. Mas eu na época, eu tinha até conversado com o deputado Gonzaga de fazer um círculo virtuoso sobre isso tudo, sobre esse recurso. Quem mantém a contribuição do Estado, deixa o IPSM, que são gestores responsáveis. Nós temos o conselho do IPSM, os comandantes gerais presidem. O negócio não é oba-oba. Os olhos são abertos. Pega os nomes que passaram por lá. Coronel Fabiano, Coronel Vander, Coronel Vinícius, então o Coronel Faria agora. Todos responsáveis. Contribuição vai para o IPSM. Princípio da anualidade. Virou a competência anual. Esse recurso volta para o Estado, se for o caso. Sangria. Depois de pagar todas as despesas, inclusive as despesas de manutenção do IPSM. Pode esquecer lá não. Porque tem a cesta de benefícios, mas tem a despesa de estrutura própria. Eu sei que eu não sou unanimidade nesse pensamento, ok, deputado? Mas eu acredito que, dentro do que Tancredo falou, né? Os homens debatem ideias. A gente não discute a pessoa, discute a ideia. Senhores, contribuição do Estado para o IPSM em uma medida razoável. Está um e-mail aí. Eu não compreendi como é que foi formulado esse e-mail. Eu não compreendi. Mesmo que for multiplicado por algum valor para chegar no da saúde. Faça uma contribuição. Que eu acho que é 1,6. Então, o nosso é menor que o IPSENG ainda. Faça uma contribuição patronal adequada. Ao final da anualidade, os recursos de sobra, não, anual, principalmente da anualidade, da competência, retornam para o Estado para outros investimentos e até para voltar para o PSM no ano seguinte, sim, já concordando com o deputado Gonzaga, não só no que ele falou, nas dotações próprias para pagamento dos proventos, mas para pagamento de outros benefícios. Então eu entendo que não está revogada a contribuição do Estado. Por esses dois artigos, eles não são conflitantes com a 13954, não são. O IPSM tem natureza jurídica de autarquia, então ele tem que ter orçamento próprio para gerir, ok? Tudo bem, não tem nenhum problema de o IPSM ele estar incluído no orçamento base zero, que é um programa do governo. OBZ, é o chamado OBZ. Não tem nenhum problema, basta ele mostrar aquilo que é essencial para o IPSM. E há muitas coisas essenciais para o IPSM. Eu tenho uma pequena discordância do senhor com relação a aplicar o OBZ, porque o OBZ é uma construção administrativa do atual governo para dizer o seguinte: você demonstra o que você precisa e eu vou te dar o dinheiro exatamente do que você precisa, vou te dar o orçamento exatamente do que você precisa. Então, nesse sentido, isso contrapõe ao que nós estamos defendendo no texto. Nós estamos defendendo, me deu o orçamento superavitário e nós admitimos a devolução. Né? O texto contempla 5 anos. O senhor está dizendo, olha, eu admito até anuidade. Eu estou falando do OBZ no seguinte, deixa eu explicar aqui, deputado. Eu até admito que seja aplicado o OBZ no IPSM, o orçamento base zero, mas desde com critérios que não destoem da lei. Eu acho que não é conflitante. Entendo que o senhor pode discordar. Eu sei que o OBZ ele tem muito corte no que é chamado de despesa limiar. E essa despesa limiar, muitas vezes, é despesa com gasto com capital, despesa de permanente, não é o caso. É um ou outro que vai ter no IPSM. Mas, enfim, eu entendi. Acho que fundamental desse ponto que o senhor trouxe, e que eu defendo, porque se nós não estamos buscando um modelo que comporta equilíbrio atuarial, nós estamos dizendo que nós queremos um modelo que não comporta fundo financeiro. Então, o que nós temos em vigor hoje é que você tem um orçamento, uma responsabilidade da gestão que gera uma economia, essa economia vira dívida com o Estado, porque o Estado não repassa, desde do Azeredo, não repassa o correspondente ao orçamentário, passa o correspondente às despesas efetivamente feitas.
Isso gera a escrituração de uma dívida. Essa escrituração ela tem impacto. Quando o Estado vai apresentar a sua dívida consolidada, ela está lá também. Então, eu, pessoalmente, concordando com o senhor, entendo que, de fato, nós não temos que ter como perspectiva a acumulação de crédito junto ao Estado. Nós precisamos ter como perspectiva orçamento superavitário. E é o que o texto traz. O texto traz uma previsão orçamentária que fala assim, mas é o que gasta hoje? Eu fui muito criticado esses dias, porque nós estamos defendendo os 16%, e alguém falou assim, mas não custa 16%. Eu falei, eu sei que não. Mas o IPSM precisa de ter autonomia orçamentária. E para ter autonomia orçamentária, precisa ser superavitário. Se nós estamos admitindo que o nosso modelo não comporta equilíbrio atorial, nós estamos admitindo que não há que ser lá em fundo financeiro. E, juntando esses dois fundamentos, e eu pergunto ao senhor, dizer a devolução pergunta ao senhor, do crédito não utilizado. se utilizar, e quando a gente fala superavitário, às vezes quem está nos acompanhando acha que não, vai precisar de 2, vai passar é 10, pegando um número assim, não é isso não. Não é isso, não é isso. Mas enfim, com esse modelo que nós concordamos aqui, ao final do ano, o que hipoteticamente era superavitário vai acontecer o quê? Vai zerar. E voltar para quem? Voltar para o Estado. E efetivamente o Estado vai ter contribuído com o quê? Com o que gastou, com o necessário. Só com o necessário. E ele vai ter que complementar as eventuais sobras financeiras? Não, porque terá superado. Mas se faltasse? Ele vai ter que Teria que pôr. completar elas por ela. Ou Só seja, que nós precisamos de segurança jurídica do ah, patronal. isso. O IPSM ele é uma autarquia, então ele tem que ter orçamento próprio. E não pode ser um orçamento minguado. Se nós tivéssemos indícios de má gestão, eu poderia Não é o caso. iniciar a compreensão do porquê. Mas nós temos provas de gestão adequada. Ah, mas teve mês que gastou muito. Ah, mas tem... Vou dar um exemplo bem pífio. Ah, mas o Éder já é o terceiro exame de sangue no mês. O Éder é médico? O Éder é médico, Éder? Alguém recomendou para eles, né? Não. Alguém recomendou e é porque está precisando. Mas você repete o outra exame... coisa, por exemplo, eu fui lá hoje, acho que eram 10 ou 15 exames à base de sangue. A autorização é por item, por um. É GG, é PG, não sei o que tem, PS7. A menina fala, pera, demora um pouquinho que ela pede, autoriza isso. Não é o genérico. Mas isso aí é controle? É óbvio que é É controle. controle. Então que a gente tem que mostrar isso. Exatamente. A gestão é adequada, mas teve mês aí que o IPSM já suplantou o previsto. Mas vamos lembrar que teve Covid? Vamos lembrar que teve dengue? Vamos lembrar que teve muita gente aqui que foi internado com dengue e teve que fazer a cada 3 dias exame de sangue de plaqueta, né? Porque eu queria, o Gonzaga queria, o Éder queria, não. É para ver se você estava sobrevivendo. Comandante, assim, eu tenho dito isso, então eu falo com muita tranquilidade aqui. Peço a Deus que eu esteja equivocado em nome dessas famílias. Mas aqueles militares todos que se mantiveram dentro daquela lama embrumadinho, nós não sabemos o limite de atendimento médico deles daqui para frente, não, final da vida, inclusive com, sei lá, possíveis transferência para filhos. Não sabemos aquilo, não. Ô, gente, se o Estado de Minas Gerais está brigando por uma indenização de ordem pecuniária da ordem de 132 bilhões pelos efeitos deletérios daquela lama, que em tese, para quem é leigo como a mim, em que pese ter sido muitos anos do meio ambiente, que ela passou e já foi embora, e eles estão cobrando pela poluição ambiental e pelas perdas de vidas, e os nossos militares que estão lá até hoje. Quais os efeitos? Quando é que nós vamos discutir isso? Quando é que nós vamos ter a certeza de que eles foram ou não contaminados? Aí amanhã você não tem isso, você vai lá, não tem ficha para você ser atendido, não. É aquilo que nós dizemos, o caráter retributivo. Em nome de quem eles fizeram isso, comandante? Mas enfim, né? Eu acho que Gonzaga e Coronel Oswaldo, isso aqui, se deixar nós três aqui, só falta pedir o cafezinho, que eu não vou falar, se fosse uma sexta-feira à tarde, ia dizer que sextou, né? Mas o tema é bacana, acho que nós já estamos com quase 2 horas de podcast hoje, né? E assim, isso nos move, nos comove, até mesmo porque, para quem está nos acompanhando,
Essa batalha nossa é desde 2019, então já vão aí 6 anos, sem considerar que o Gonzaga e o Coronel Zé lá em 2013, ou seja, fora, né, não estou dizendo da 13954, não estou dizendo da primeira reforma administrativa, da segunda, da OGPREV, do FUNPRESP, estou dizendo disso não, estou dizendo a partir da 13954, isso lá em 2019 que a lei foi aprovada, nós ficamos praticamente, né, Coronel Oswaldo, o senhor era do RH, aí agradecer aos diretores, que o comando da instituição liberou, nós saímos daqui de carro, segunda-feira, voltávamos às quintas-feiras, 3 carros, 10 pessoas, para fazer o enfrentamento lá. E hoje nós temos que fazer o enfrentamento na Assembleia. E nós vamos precisar de você, meu amigo. Vamos para as nossas considerações finais aqui, porque esse tema vai mexendo conosco e tem hora que aflora aqui, mas enfim. Eu queria dizer para os companheiros policiais, bombeiros militares, pensionistas, que a nossa compreensão é de que o Zema, com a sua proposta, ele desmonta a nossa rede de benefícios, desmonta a capacidade do IPSM fazer a gestão e desmonta a capacidade da PM também, e o bombeiro, fazer a gestão. Não adianta ter uma rede física, chamada rede orgânica, apenas com estrutura física. O recurso que hoje sustenta a rede orgânica, o hospital militar, também é advindo do IPSM, desde 2011. Portanto, a gente fica aqui tentando ser didático, pedagógico, olhando para o texto, né, divaga um pouquinho, volta no texto, mas é para concluir que, efetivamente, a proposta do Zema desmonta a nossa rede de benefícios e não coloca nada no lugar. E que é da nossa responsabilidade fazer o enfrentamento. Fazer o enfrentamento com o Zema. Mas o Zema não cede. Olha, o Zema não cede, mas nós não podemos partir dessa premissa e não fazer nada. Nós temos que continuar enfrentando o Zema. E nesse momento, a discussão está deslocada para a Assembleia Legislativa. E é a minha compreensão, comandante, o senhor é do direito, é da nossa compreensão de que o Poder Legislativo, nesse caso específico, ele pode resgatar os percentuais de contribuição do Estado que estão contidos na Lei 10.366. Porque é uma despesa prevista, é um projeto de lei que altera uma despesa prevista. Então, até o limite do que está previsto nesta lei, eu entendo que a Assembleia, que o Poder Legislativo tem essa autonomia, sem infringir a Constituição naquilo que estabelece a iniciativa, né, prerrogativa de iniciativa legislativa, e que não infringe também a lei de responsabilidade fiscal, que obriga que toda vez que você define uma despesa, você tem que definir também a receita. Nesse caso, a receita está prevista. Então, nós temos essa compreensão, por isso, hoje, a nossa visão e orientação é de que a gente concentre esforços para demonstrar para os deputados, para o conjunto dos deputados, que eles precisam de fazer, e não é pela próxima eleição. Não é prometer que nós vamos reeleger os deputados. Nós sempre convencer que tem que fazer em respeito, em valorização aos militares, pelo que os militares representam em Minas Gerais, para a segurança pública, para a governabilidade, para a democracia. Então, nós estamos convencidos de que a guerra não está perdida, nós estamos convencidos de que há espaço político para nós debatermos, que há espaço legal para restabelecer aquilo que o Estado tem de obrigação pela Lei 10.366, num conceito novo de proteção social. O texto do projeto traz ainda muitas outras coisas que nós temos que dedicar. Estou muito confiante de que nós vamos restabelecer uma capacidade de sentarmos todos à mesa, os parlamentares, os comandantes, as associações, todos que se interessam por esse tema, para a gente consolidar esse caminho e fazer o enfrentamento. Não vamos botar na cabeça que o Zema é imbatível, não, que não é. E ainda que tenhamos essa compreensão, isso não nos dá o direito de não lutar. Não lutar não é direito nosso. Não é direito nosso não lutar. Então vamos continuar essa luta. O nosso lema é sem luta não há conquista. Nós temos fundamentos constitucionais para defender o que estamos defendendo com muita convicção. Quero agradecer mais uma vez o Hélio, a Rádio Aspra, a Aspra, por esse debate, pedir desculpa pela demora, mas é impossível falar desse tema em poucos minutos. Não é uma questão de sim ou não, né?
é uma questão didática, pedagógica, De política. compreensão, De inclusive. compreensão. Agradecer mais uma vez e cumprimentar o Coronel Oswaldo. E nós temos muita esperança, comandante, e sabemos, e somos claros em dizer isso para o senhor, né? O senhor é um comandante querido, reconhecido, que dialoga muito bem com o alto comando, dialoga muito bem com a cúpula da PM, que saiu recentemente da gestão, que continua tendo influência ainda na formulação de políticas e nos atuais, né? Eu acho que a gente conhece razoavelmente o sistema, como é que funciona, mas o senhor é daquelas pessoas que deixou o comando recentemente com um alto grau de credibilidade. Então, as falas do senhor para nós, ela ressoa muito mais do que a minha, a do Éder. Às vezes eu acho que eu sei falar de algumas coisas sobre isso, mas nós temos o olhar político, né? A ação política. Então, às vezes, a gente é colocado na desconfiança. O Gonzaga está exagerando, está olhando para a próxima eleição, está não sei o quê, é política. E eu reconheço, eu sou político, faço política. Então, às vezes, mesmo eu falando coisas certas e coerentes, é colocada a dúvida, porque eu sou político, né? Tenho interesse no voto lá na frente. Mas a fala do senhor é diferente, é uma fala técnica, uma fala orientada pelos fundamentos e de credibilidade. O senhor é daquelas pessoas que têm credibilidade junto à tropa, tanto praças e oficiais, e que é a nossa compreensão que o senhor dialoga muito bem e com credibilidade junto à cúpula, que tem um potencial grande também para participar da consolidação desse nosso sistema de proteção social nesse momento. Obrigado, presidente Éder, pela oportunidade, pelo convite. Sempre estarei de pé e à ordem para poder atender qualquer chamada da ASPRA aqui, para esse tipo de debate, esse diálogo de alto nível que nós estabelecemos aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Gonzaga, outro amigo, obrigado por discordar de alguns pontos, porque abre a visão. Todos gostamos de café, não gostamos? Café que nós tomamos, ele é um debate entre a água quente e o pó de café. Se eles brigassem, se eles se degladiassem, não saía aquele insumo tão gostoso que é o café. Mas porque eles debatem, eles dialogam, sai o melhor produto. Obrigado por esse café gostoso que nós tomamos aqui junto nessa manhã do dia 20, nessa quinta-feira. Muitos passos ainda vão ser dados nesse debate sobre o IPSM, sobre a alíquota, sobre o conceito, sobre o fundamento, mas acredito que o maior e o melhor de tudo que nós falamos aqui, e acredito que essa foi a nossa intenção, é proporcionar ao policial militar, ao bombeiro militar, melhores condições de eles servirem ao povo mineiro. O que parece um debate interna corporis aqui, ele tem uma consequência muito mais à frente. Se eu tenho um policial militar a quem é dada a proteção social adequada, a prestação do serviço dele no dia a dia, a vocação e o sacrifício cotidiano que ele vai entregar à sociedade é muito maior. Porque ele vai sair de casa com a certeza que para o enfrentamento que ele for, seja no fogo, seja na terra, ele vai ter o respaldo de ser cuidado, de sua família ser cuidada e de a sociedade o reconhecer e o respeitar por tudo aquilo que ele se entrega em termos de serviço, em termos de labuta, em termos de labor. Quando nós vestimos uma farda, seja uma farda caqui, uma farda laranja, ali nós despimos dos nossos próprios corpos. E naquele momento, nós incorporamos o povo mineiro.
Por isso que nós precisamos de uma proteção desse mesmo povo. Por isso que o nome é proteção social. É a proteção que a sociedade retribui a cada policial e bombeiro militar desse estado. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição. Obrigado, Coronel Oswaldo, obrigado, Gonzaga, obrigado a todos os senhores e senhoras que estiveram conosco hoje por quase 2 horas. E a gente não pode prometer aquilo que não vai dar conta de cumprir. Mas eu prometo aqui que nós vamos procurar as demais entidades de classe, todas elas, ligadas aos militares, Coronel Oswaldo. Daquilo que o senhor participou conosco, quando da tramitação do 13954, nós fizemos um seminário na Aspra, o senhor esteve presente, os nossos comandantes, trouxemos, o Gonzaga estava no mandato, trouxemos o Coronel Reginaldo de Fortaleza, o Capitão Alberto Neto. Acho que está na hora da gente fazer um novo seminário, Gonzaga. Seja na Aspra, seja na OPM, não interessa o lugar, porque eu não sou daqueles que buscam paternidade para a defesa de algo que é da categoria como um todo, não. Clubes oficiais têm um ótimo auditório para nós. Procurar o Coronel Zé Guilherme, ajustarmos uma data, porque nós precisamos falar isso para a tropa, fazer aquele mesmo processo. Lembra que naquela ocasião nós gastamos um dinheiro, gastamos não, foi um investimento. Deixa eu corrigir aqui. Com transmissão simultânea, por rádio e TV, ou seja, foi um negócio que quem não pôde estar presencialmente assistiu, foi muito prestigiado, saudoso Coronel Zéder. Acho que nós precisamos um novo agora, porque agora é o seguinte, naquela ocasião nós discutimos, Gonzaga, a 13954. Daí aqui a gente nesse debate nosso, talvez o 5º, 6º, 10º podcast, não sei das quantas. E nós não propusemos um seminário para nós aqui do 2239, convidar os deputados, os presidentes das comissões, para eles entenderem isso fora do ambiente deles. Que eu digo, e assim, com muito respeito, mas cobrando muita responsabilidade. A bola, até anteontem, estava com o governo, que não negociou conosco, que não aceitou a nossa proposta, que se tivesse aceitado, encaminharia a nossa proposta. Só que agora o governador fez tal como Pilatos. Ele lavou as mãos e jogou todo esse problema, a solução dele, para 77 deputados. Então fica aqui, nós vamos discutir interna corporis, entre as entidades, claro, chamar o comando, chamar os parlamentares, fechar uma data. É fácil, as pessoas que falam estão aqui, precisamos de espaço, mecanismo de divulgação todas as entidades e associações possuem. Se o comando for participar, ele tem a intranet. Então nós não precisamos muito mais do que 15, 20 dias para a gente organizar um evento. Se o seu OPM não tiver agenda, alugamos um espaço. Nós já fizemos aqui na Faculdade de Medicina aqui da UFMG, como é que chama aquele auditório do São Lucas, por ali. Já fizemos no BDMG, já fizemos no Colégio Arnaldo. Então o lugar não nos vai faltar. E se for preciso, vamos por Expo Minas, enfim. Mas está aqui o compromisso de que nós vamos fomentar isso e, claro, evidentemente, contar com a participação e a presença do senhor. E aí nós vamos sentar um colegiado para organizar quem vamos convidar, se faremos em 1 dia, se faremos em 2 dias, né? Enfim. Mas está aqui uma promessa nossa de fomentar isso, se a gente vai conseguir. E se as demais, com todo o respeito, Coronel Oswaldo, Gonzaga, se as demais entidades não quiserem, a Aspra vai fazer. Porque nós precisamos trazer esse debate, precisamos jogar luz ainda mais sobre esse debate, com transmissão simultânea, trazer os nossos comandantes, trazer os nossos comandados. Nós temos os sargentos que comandam fração. Nós temos que ter uma coisa muito maior. Em algum lugar tem um deputado que mora, que tem um sargento que pode estar comandando. O deputado tem fazenda, você tem a patrulha rural. Deputado, nós estamos precisando do senhor lá. Mostrar para ele a nossa importância e por que nós estamos pedindo a ele agora, deputado, não assine, não endosse um cheque sem fundo do Romeu Zema que mandou para a Assembleia Legislativa, que não é cheque em branco. Mas o Zema mandou para a Assembleia Legislativa um cheque sem fundo. Não endossem, seus deputados. Obrigado e breve teremos notícias sobre esse eventual seminário. O nome que a gente vai dar, não sei. Coronel Oswaldo, mais uma vez, obrigado ao senhor. O tempo do senhor nos é muito caro. Que o senhor advoga, é piloto
e tirou uma manhã para estar conosco. Tá aqui o Henrique chegou, parece que o Anderson chegou ali também, tá todo mundo bem. Atrasamos um minutinho, Gonzaga. Obrigado. O Gonzaga pediu para que fizéssemos esse debate hoje, que amanhã tem um compromisso lá em Tchotchó. Falei com ele, ó, os policiais de Teófilo Otoni. Tomem cuidado. Um abraço, obrigado e se Deus quiser, um próximo evento aqui.